secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 35/2020. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2020, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores juienses, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandre de Freitas Lentes, Andrei Cossetin Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer. O presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 34 do dia 28 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando sobre a liberação de recursos do Conselho Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial Cored, convidando para a Assembleia Regional e ofícios do prefeito municipal em resposta ao pedido de informações de vereadores. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos os seguintes votos de congratulatório ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da SPMI, aos sindicatos professores e funcionários da Escola do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERGS, aos sindicatos professores da Rede Pública Municipal, APMI, aos sindicatos trabalhadores públicos federais de saúde e previdência social, SINDIPREV, aos sindicatos trabalhadores das indústrias de purificação e distribuição de água e serviços de esgoto do Rio Grande do Sul, SINDIÁGUA, ao Sindicato dos Agentes da Polícia do Rio Grande do Sul, GEIRM, à Associação dos Praças da Brigada Militar, ao Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários de Juí, ao Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, SUSEP, Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, SINDIZEP, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, SINTEGS, alusivo ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Voto congratulatório ao Sindicato dos Professores e Funcionários da Escola do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERGS, ao Sindicato dos Professores de Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SIMPRO, ao Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, SINTEP, ao Sindicato dos Professores da Rede Pública de GPMI, alusivo ao Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras na área de educação, comemorado dia 15 de outubro. Voto de pesar pelo falecimento dos senhores Valdir Renato Gomes Moraes, Ayrton Nascimento Batista, Renan Toigucum, Volney Teixeira. Na sequência, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem 56020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Pela mensagem 57 de 2020, que autoriza a abertura de decretos adicionais especiais até o montante de R$ 597.478,70. Autoriza a inclusão de ações dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação dos anexos 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6875, de 4 de dezembro de 2019. Pela mensagem 58 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o projeto cultural denominado FENADI Virtual 14ª edição 2020. Em seguida, foram colocados em discussão os projetos de lei ao Poder Executivo, processo 1343/2020, que autoriza a abertura de decretos adicionais até o montante de R$ 599.403,99. Autoriza a inclusão dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a ação no anexo 1º demonstrativo 3º da Lei Municipal 6875, de 4 de dezembro de 2019. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento e do Poder Legislativo, processo 1294/2020, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, que institui o mês municipal de valorização da vida, campanha Setembro Amarelo e da outras providências. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Após foram colocados em discussão os requerimentos de autoria do vereador Enio dos Santos, que requer o envio de ofício ao Banco do Brasil, Agência de Juí, Banco Sul, Agência de Juí, Caixa Econômica Federal, Agência de Juí, considerando a necessidade de apoio
às empresas do município em virtude da dificuldade econômica que as mesmas vêm enfrentando em função da pandemia Covid-19 e estado de calamidade pública do municipal, solicitando que seja informado o que segue abaixo, que seja informado o número de empresas contempladas pelas linhas de decreto do governo federal através do programa PRONAMP, que seja informado o montante e valores aprovados para as empresas através das linhas de decreto do governo federal através do PRONAMP, que seja informado qual o prazo de liberação das linhas de decreto do governo federal através do PRONAMP, após a empresa receber certificado de habilitação ao crédito pela Receita Federal. Manifestou-se o autor da matéria, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos, de autoria do vereador Iano dos Santos, que requer o envio do ofício à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, e a Associação Comercial e Industrial de Viaçães, solicitando que seja mantida a unidade do Senai de Ijuí, já que existem informações de que a mesma será fechada e a estrutura transferida para Panambi. Manifestar-se o autor da matéria, o vereador Marílio Kronbauer, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada a discussão da moção de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, de apelo ao Poder Executivo Municipal com total atendimento aos protocolos das autoridades de saúde em relação à prevenção da pandemia, para que libere a presença de crianças e idosos em cultos religiosos, considerando que o momento atual tem sido de grande angústia à sociedade. Sendo assim, o exercício da religião vem promover o auxílio para a saúde mental e a qualidade de vida. Manifestou-se o autor da matéria, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente pedido de informação e todas as indicações que constavam na pauta, exceto o item número 20, de autoria do vereador Andrei Cossetin, que foi retirado a pedido próprio. Posteriormente, passou aos espaços pequeno e grande expediente. No espaço pequeno expediente, a vereadora Alexandra de Freitas Lentes manifestou considerações acerca da campanha Outubro Rosa. Apresentou dados estatísticos sobre o impacto da campanha de prevenção e tratamento do câncer e mama das mulheres, salientando a importância do diagnóstico precoce para a cura. Fez apontamentos sobre as ações da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no âmbito da campanha. Após, no espaço pequeno expediente e grande expediente, o vereador Iano dos Santos realizou considerações acerca das estatísticas do câncer de mama em mulheres no Estado. Ainda informou ações fundamentais da prevenção da doença. Salientou ainda os problemas da saúde pública, principalmente a demora da realização dos exames, de suma importância para iniciar o tratamento. Em seguida, fazendo uso do espaço do pequeno expediente, o vereador Júnior Carlos Piaia teceu observações sobre as questões do debate ocorrido entre os candidatos ao cargo de gestor municipal. Ainda no espaço do grande expediente, o vereador Ricardo Adame da Rosa salientou o aspecto da disputa eleitoral no município. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 19h30, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinado pelos senhores presidentes e secretários presentes. Está em discussão a ata número 35 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 35 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Ofício 285/2020. Assunto, resposta, pedido de informação número 1245/2020. Em resposta ao requerimento em epígrafe, a oportunidade que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador Adalberto Oliveira Noronha, encaminho anexo a cópia do memorando da Secretaria Municipal da Habitação, número 55/2020, de lavra da Secretaria Municipal da Habitação. Restrito ao exposto, na certeza de ter atendido a solicitação, fico à inteira disposição. Assinado Valdirec, prefeito municipal. Ofício 286/2020. Assunto, resposta, pedido de informação 1246/2020. Em resposta ao vereador Iano dos Santos, temos de informar, conforme a documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o que segue. A. Item 1.221 e 2.2, as respostas constam no documento em anexo. Item 3, encaminhamento, caminhamos anexo a cópia do ofício 68/2020, CEPLAN. Item 4, a relação dos arquitetos e engenheiros lotados CEPLAN é a seguinte: Celso de Souza Luquez, arquiteto; Gabriela Quintana Castro, arquiteto; Ivo Dobler, arquiteto; CLT. D. Prejudicado o atendimento, item 4.1. Eis que o órgão de fiscalização profissional que se vincula aos arquitetos é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
E, no tocante aos itens 5, 5.1 e 5.2, encaminhamos anexo à cópia do memorando 217/2020 do CEPLAN e a documentação referente ao protocolo solicitado. Quanto ao item 6, temos a informar que não existe processo administrativo com referência a engenheiros e arquitetos lotados na CEPLAN, somente sindicância relativa a fiscal de obras e infraestrutura. Restrito ao exposto, na certeza de ter atendido sua solicitação, assinado ao direto prefeito municipal. Ofício 287/2020, resposta pedido de informação 1247/2020 do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Informamos que o orçamento para o exercício 2020 foram consignados R$ 54.600, atinentes à defesa civil, bem como existem recursos financeiros para emergência e ações imediatas respostas. Restrito à certeza de ter atendido sua solicitação, assinado Valdirec, prefeito municipal. Ofício 288/2020, resposta pedido de informação 1240/2020, para o vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Encaminha informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme o documento anexo constante no processo administrativo eletrônico 676/2020. Na certeza de ter atendido sua solicitação, fica à inteira disposição. Assinado Valdirec, prefeito municipal. Prezado senhor Rubem Carlos Jagmin, presidente da Câmara de Vereadores de Juí, em resposta ao ofício 221/2020, informamos que na agência do Juí até o dia 1º de outubro de 2020 foram contratados 127 operações de Pronamp, no total de 3.566.000. Aproveitando a oportunidade para informar que o Banrisul atua com diversas outras linhas de crédito para apoiar o desenvolvimento do comércio, indústria e serviços de Juí e região, e que oferece uma gama de serviços e tecnologias que facilita a vida dos empresários e da população geral. Estamos à disposição dessa casa para maiores informações que julgar necessárias. Atenciosamente, José Vitor Kreutz, gerente geral. Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O seu secretário fará a leitura. Requerimento de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada progressistas. Assunto, voto de pesar. Signatário, vereador integrante da bancada do Progressistas, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento dos senhores Antônio Santos da Silva e Garibaldi Mancini. Requerimento de autoria do vereador Marílio Crombar, bancada PDT, assunto, voto de pesar. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Nilton José Rosa Gobo. Requerimento de autoria do vereador Marílio Crombar, bancada do PDT, voto de pesar. Consignação dos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento do senhor Garibaldi Mancini. Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. Mensagem número 059 de 2020, o seu secretário fará a leitura. Mensagem 059/2020 dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Juí e do Fundo Municipal de Assistência Social da outras providências. Baixe as comissões. Projeto de lei processo número 1349 de 2020, o seu secretário fará a leitura. Processo 1349/2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 597.478,70, autoriza a inclusão das ações do anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão dos anexos 1º no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com pareceres das seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores Malildo Crombauer, presidente, vereador Jefferson Maturana da Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador,
Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, a relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 13 de outubro de 2020, assinado pela vereadora Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, José Ricardo da Adame, vereador relator, Iênio dos Santos, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 1349 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1349 de 2020. Projeto de lei processo número 1350 de 2020. O senhor secretário fará a leitura. Processo 1350 de 2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos para o projeto cultural denominado FENADI Virtual 14ª edição 2020, com parecer das Comissões de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2020, Marildo Crombauer, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e financeiros orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2020, assinado pela vereadora Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, José Ricardo Adame da Rosa, vereador relator, Enio dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte: considerando os interesses públicos e o benefício da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores César Busnello, vereador presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador vice-presidente, Andrei Cossetti Chimansky, vereador, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 1350 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por... aprovado por 13 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador João Monteiro. Tá. Requerimento número 21 de 2020, o seu secretário fará a leitura. Requerimento 21 de 2020, autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP, envio de ofício ao Comando Geral da Brigada. Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Comando Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a instalação da unidade da Brigada Militar Ambiental em Juí, devido aos constantes crimes ambientais ocorridos no nosso município e os crescentes atos criminais contra o meio ambiente, queima de lixo em área urbana, áreas de preservação ambiental depredadas, falta de fiscalização para combater esses atos e aparecimento de animais silvestres em área urbana, como foi registrado no dia 7 de outubro de 2020. Salienta-se que o fato que 2 veados campeiros ou cervos do Pantanal foram vistos nas ruas da cidade, correndo entre as casas e estabelecimentos, conforme mais divulgado por páginas do Facebook. Fatos
Ijuí, caçador de notícias, Jânio Fernandes, além de grupos do WhatsApp, mostra os animais em via pública correndo risco de acidentes. Por esse motivo, expostos, em razão da unidade mais próxima da Brigada Ambiental estar na cidade de Santo Ângelo e Cruz Alta, solicitamos análise para instalar unidade em nosso município para termos esse importante serviço visando atendimento de forma ágil. Segundo informação oficial da Prefeitura de Ijuí, tem 83.475 habitantes, estimativa IBGE, considerando que o município mais populoso da região do noroeste do estado. O município de Ijuí ocupa a 27ª colocação no ranking de retorno de CMS entre os 400 municípios que abrange o estado do Rio Grande do Sul, dado divulgado em 22 de outubro de 2018, ano base 2017. Em razão de ser uma cidade universitária e com amplos recursos hospitalares, Ijuí tem um fluxo superior a 100 mil pessoas, sendo o maior e mais importante centro populacional da região. Está em discussão o requerimento número 21 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 21 de 2020. Moção número 21 de 2020, seu secretário fará a leitura. Moção 21/2020, autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT, moção de repúdio. Os signatários vereadores requerem os termos regimentais de consignação dos anais da Casa, ou envia ao presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e toda a bancada gaúcha de deputados e senadores, moção de repúdio à PEC 32/2020, apresentado pelo governo Bolsonaro sem diálogo com as categorias de servidores, representando um verdadeiro retrocesso que tem o objetivo de atacar os servidores públicos, cortar os direitos e desestruturar os serviços públicos no nível federal, estadual, municipal e, se aprovado, trará inúmeras consequências à população. Além disso, a proposta deixa fora os maiores salários que pretendem acabar com o regime jurídico único, facilitar a demissão dos servidores de início de carreira, acabar com o concurso público, em contrapartida autoriza a nomeação de mais cargos comissionados, dando ainda mais poderes ao presidente da República, como extinguir órgãos por decreto sem exigência de deliberação do Congresso, entre outras autoridades. A proposta da reforma tem privilégios de poucos e retira direitos de muitos e abre brecha para perseguição ao funcionalismo. Ao contrário do que o governo tenta apresentar, a reforma administrativa é uma promessa de progresso de que vem para proporcionar o equilíbrio das contas públicas. A proposta da reforma é apenas um ataque aos servidores públicos e um desmonte do serviço público. Ademais, nesse momento de pandemia, ficou ainda mais evidente a importância do serviço público, o papel fundamental dos servidores públicos em todas as áreas, principalmente os que estão na linha de frente enfrentando o Covid-19, trabalhando para oferecer um serviço público de qualidade à sociedade. Diante disso, pedimos aos deputados e senadores para que votem contra a PEC 32/2020, proposta da reforma administrativa. Está em discussão a moção número 21 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a moção número 21 de 2020. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações e indicações. O senhor secretário fará a leitura. Requerimento 06/2020, da autoria do vereador Jefferson Maturano Dalla Rosa, bancada PSB, pedido de informação. O vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Excelência, no termos regimentais, envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação: qual o custo por metro quadrado ou por quadra do perfilamento asfáltico feito sobre o calçamento, como aquele executado na rua Emílio Frederico Biller, entre a Rua do Comércio e a Rua Carlos Guilherme Eri. Requerimento 27/2020, da autoria do vereador Jorge Maia Amaral de Oliveira, bancada PP, pedido de informação: que tipo de revestimento asfáltico foi aplicado na Rua Ângelo Estrapação e Rua Professora Luísa Couto. Enviar cópia dos contratos com detalhamento de serviços contratados. Indicação 34/2020, da autoria da vereadora Alexandra Freitas Lentes, bancada PDT, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública na praça do bairro Stork. Indicação 35/2020, da mesa vereadora e bancada, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública na Rua Ceará, esquina com a Cipete Araju, proximidade dos imóveis número 1206, 1276, próximo à Praça do Stork. Indicação
36/2020, da mesa vereadora e bancada, assunto pavimentação de via pública, realizar o asfaltamento da rua Firmino Luquez, no bairro Jardim, pois passa o ônibus no local. Indicação 213/2020, da autoria do vereador Andrei Costitich Timansky, bancada progressista, e assunto iluminação pública, reparo na iluminação pública na rua Bento Pereira Gomes, em quadra 8, na mesma quadra, um poste de madeira em péssimo estado e prestes a cair. Indicação 214/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, consertar um grande buraco existente na rua Salustiano Esteves, em frente à parada de ônibus do bairro 15 de Novembro, pois o mesmo causa muito transtorno aos seus usuários, principalmente nos dias de chuva. Indicação 215/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, realizar a operação tapa-buracos na rua Horizontina do bairro Tomé de Souza. Indicação 216/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, realizar a operação tapa-buracos e revisar a iluminação pública na rua Ana Saraiva, no bairro Tomé de Souza. Indicação 217/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Bonamigo, no bairro Lisfoliato. Indicação 218/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, realizar a operação tapa-buraco na rua João Ribeiro, no bairro Lisfoliato. Indicação 219/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto descarte de lixo, recolher lixo descartado de forma regular nas esquinas da rua Manaus com a Siqueira Couto. Indicação 220/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto descarte de lixo, recolher o lixo descartado de forma regular em vários locais nas proximidades do bairro Tancredo Neto. Indicação 257/2020, do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias no condomínio Colmeia, colocação de areia, 6 metros de areia no parquinho no condomínio Colmeia, na ala A e B da rua José Amorim 253. Indicação 258/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria no bairro Lambari, colocação de areia e melhoria nos brinquedos da pracinha no bairro Lambari. Indicação 259/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, calçamento na rua Rodolfo Volks, quadra C, no bairro Tomé de Souza. Indicação 260/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria das vias rurais, encascalhamento e melhorias nas estradas rurais da linha 3 Norte. Indicação 261/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública, refazer o calçamento em vários pontos da rua João Peronde, em especial em frente à cancha de bocha do Alberi. Indicação 78/2020, de autoria do vereador Jefferson Maturana da La Rosa, bancada PSB, assunto iluminação pública, revisar a iluminação pública da rua Emílio Glitz, esquina com a rua Augusto Schwantz, no bairro Industrial, pois encontra-se com várias lâmpadas queimadas. Indicação 79/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública, revisar a iluminação pública na rua Doutor Erno Fritz, próximo à escola Chico Mendes, no bairro Tomé de Souza, pois se encontra com várias lâmpadas queimadas. Indicação 80/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto LDO e LOA 2021, incluir nas leis orçamentárias da LDO e LOA 2021 o asfaltamento da rua Aristides Umpieri, no bairro Penha. Indicação 192/2020, da autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada progressista, assunto melhoria de via pública, realizar obras de melhoria na rua Humberto de Campos, trecho entre a rua Joaquim Nabuco e rua Emílio Glitz, no bairro Lisfoliato, pois a pavimentação estava esburacada, sem calçamento, dificultando o trânsito. Indicação 193/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto trânsito, promover medidas de segurança na ponte da rua João Leopoldo Weber, que fica próxima à rua Rio Grande do Sul, efetuando pinturas na sinalização de trânsito e aplicando medidas preventivas. Indicação 194/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto manutenção de arroio, realizar a limpa arroio que fica entre na rua Alberto e Brasil, realizar estudo de instalação de tubulação de esgoto, pois escoando no arroio. Indicação 2000, mesmo vereador e bancada, melhorias de via pública, realizar manutenção da rua Frederico Tibuche, em frente ao imóvel 296, no bairro Tomé de Souza, pois em dias de chuva a água invade as casas. Indicação 196/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública,
realizar troca de posse da iluminação pública localizado na Avenida 21 de Abril, em frente ao imóvel 855. Indicação 197/2020, do mesmo vereador de bancada. Assunto: melhoria de via pública, realizar com urgência medida de segurança na rua Luiza Couto, trecho que fica entre a Imasa, pois a pavimentação asfáltica aplicada ficou ondulada, que com vários buracos tapados de asfalto, que gera sérios riscos de acidentes aos motoristas. Indicação 198/2020, do mesmo vereador de bancada, melhoria de via pública, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Henrique Koff, pois a via está intransitável, gerando transtorno aos moradores que precisam utilizar a rua. Indicação 105/2020, do mesmo vereador, de autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB. Assunto: melhoria de via pública, realizar as melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buraco na Avenida Salgado Filho, em toda a sua extensão no bairro Industrial, pois a via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade devido ao grande número de buracos. Indicação 106/2020, do mesmo vereador de bancada. Assunto: iluminação pública, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública no prolongamento da rua Júlia Lefa, atrás do quartel, no bairro Independência, pois a falta de iluminação tem colocado em risco a segurança dos moradores e das proximidades. Indicação 107/2020, autoria do mesmo vereador de bancada. Assunto: melhoria de via pública, realizar o calçamento da rua Vereador Antônio Garzella, no bairro Getúlio Vargas. Destaca-se que os moradores das proximidades vêm solicitando essa melhoria há anos. Indicação 108/2020, do mesmo vereador de bancada. Assunto: iluminação pública, revisar o sistema de iluminação pública na rua Emílio Frederico Birrer, nas proximidades do imóvel 1053, no bairro Elizabeth, pois a lâmpada do poste permanece acesa 24 horas por dia. Indicação 21/2020, de autoria do vereador Mariolo Crombauer, bancada PDT. Calçamento de via pública, realizar o calçamento na rua Ervino Mateus, proximidades do imóvel número 158, esquina com a rua Luiz Rocha Gutierrez, no bairro Getúlio Vargas. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador César Busnello. Servidores que aqui se encontram, vereadores, vereadora Helena, vereadora Alexandra, presidente, secretários. Eu uso de forma bastante rápida e concisa aqui a tribuna para deixar registrado uma questão importante que eu fui em loco hoje verificar, que é uma demanda antiga na área da educação, que é o Burtete, a denominada Escola Municipal de Educação Infantil, Casa da Criança. Quero dizer que eu estive lá, Helena, em 2018, em maio de 2018, inclusive foi feito um registro sobre essa visita que eu estive lá, nos órgãos de comunicação, e que toda a comunidade escolar reclamava, com razão, da situação lamentável, precária da infraestrutura desta Escola de Educação Infantil, conhecida mais popularmente como creche. Então, em 2018 eu estive lá, ouvi professores, ouvi algumas mães, pais que estavam lá, que faziam arrecadação de valores através de rifas, enfim, promoções para manter, digamos assim, melhorar várias, podendo gerar algum perigo, né? Aquelas crianças que estão lá, são 80, turno da manhã e turno da tarde, nesse educandário. O que eu quero dizer para vocês? Fiquei feliz porque uma mãe, durante a semana, contatou comigo para ir lá ver, e realmente quero aqui, usando os microfones, a tribuna desta casa, parabenizar o gestor público
porque estão fazendo uma nova escola, um novo educandário, com em torno de 400 metros quadrados, que é importante, é muito importante, porque é na área da educação. A gente sabe que Juí, nosso município, ele tem destaque, e não é só nessa gestão, nas gestões anteriores. Nosso município é um município que se destaca na área da educação, comparativo a outros do estado e do país. Então eu fiquei muito feliz, por quê? Porque é na área da educação. Estão melhorando, estão construindo um novo educandário para as crianças, porque aquele realmente não tinha condições de os professores fazer um bom trabalho, e também não tinha o mínimo de comodidade para as crianças. Então eu quero aqui, através da tribuna, deixar o registro de elogio, e esperamos que o ano que vem toda a comunidade escolar aí desse educandário possam aproveitar e usufruir desse espaço tão importante para o futuro, não só do município, mas para o futuro da nação, que é a educação. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. No expediente está com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessores, secretário Telmo, que acompanha essa sessão, imprensa, internautas que nos acompanham via internet. Eu venho à tribuna para também deixar registrado a questão da pandemia, que felizmente os casos têm aumentado no momento que os estabelecimentos comerciais, principalmente da área da gastronomia, tentam voltar às suas atividades com todos os protocolos, com todas as medidas de segurança, que eu sou totalmente favorável, que eu acho que tem que voltar ao funcionamento. Então, eu acho que está ocorrendo uma situação que vem totalmente em contrário a isso, doutor Amaral, que é uma situação vivida pelos moradores da Rua do Comércio, ali passando logo o semáforo do Posto do Ganso, um pouco à frente, que tem uns estabelecimentos comerciais aí, e onde me parece que virou um ponto de encontro sem nenhuma organização, sem nenhum protocolo, simplesmente eu tive até pedido de um morador próximo ali, olhando a situação um pouco à distância, é claro, mas totalmente um caos. As pessoas sem cuidado nenhum, as pessoas, enfim, totalmente aglomeradas, né, sem nenhum cuidado, o que preocupa. E para além disso, a situação que também um morador me provocou hoje a olhar em loco lá, a situação que foi deixada aos estabelecimentos comerciais próximos a esse local, onde lixo jogado de todas as formas, garrafas, enfim, diversas embalagens, sujeira, e ainda, como relatava esse comerciante, esse morador, diz, olha, além de não dormir, ainda eu tenho que acordar de manhã, limpar a frente da minha loja, limpar minha vitrine, que é usada de sanitário pelos usuários aqui do local. Então, como referendava aqui as palavras do meu colega que me antecedeu, nosso município é um destaque na área da educação, então acho que nós temos que achar soluções para isso.
enfim, eu acredito que talvez o município possa fazer uma fiscalização educativa nesse sentido, né, que as pessoas levam seu lixo para casa, que as pessoas tomam cuidados com a saúde, teria que fazer uma força-tarefa, né, buscando conscientizar essas pessoas que estão se aglomerando no local, em prol da saúde deles próprios, em prol dos moradores dos arredores, em prol do meio ambiente, que infelizmente não pode ser jogado lixo ao léu assim como está acontecendo naquele local. Então, está presente aqui o secretário Telmo, né, eu acho que a gente tem que pensar numa solução educativa, e se não for suficiente, talvez mais ostensiva nessa situação, para regular, digamos assim, esse comportamento que está acontecendo nesse local. Porque, infelizmente, as pessoas que residem, que têm seus estabelecimentos ali, elas não merecem passar por isso, e também as pessoas, muitas vezes são jovens, enfim, mas eles também têm seus familiares em casa, e acho que devem ter a preocupação dos cuidados essenciais com a saúde. Então, eu deixo esse registro aqui, esse apelo ao Executivo também, que a gente possa até, aqui através do Legislativo, também achar soluções para isso, enfim, que esses jovens possam né, ter um encontro mais saudável, digamos assim, talvez num lugar mais apropriado, talvez, e também com os cuidados, e também de forma educada, aí cada um levando o seu, né, suas sobras, digamos assim, o seu material reciclável, seu lixo, dizendo para concluir, vereador, para seu destino correto. Então era esse que é o registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Meu muito obrigado pelo espaço. No pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Jorge Amaral de Oliveira. Quer nos dois? No grande? Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste aqui na Casa do Povo, aos internautas que acompanham a nossa fala, os nossos trabalhos através do portal Rua do Comércio, meu boa noite a todos. Hoje eu quero ocupar esta tribuna, meu presidente, muito mais como médico do que como vereador. E a fala que trago nesta tribuna surgiu depois que recebi a ligação, o contato de alguns colegas médicos de renome na cidade de Juí, pedindo para que eu falasse, para que eu abordasse mais uma vez a questão do coronavírus. E abordasse tantas vezes quanto necessário. E para testemunhar que estou falando a verdade, vou usar de um artifício que o vereador Busnello sempre usou aqui. Vou passar um pequeno áudio de uma conversa com um colega. Estou apavorado, senhor Levon. Por isso que eu vou entrar em contato do âmbito político. Espera aí, vamos começar de novo. Tem que ser... Estou apavorado, senhor Levon. Por isso que eu vou entrar em contato. Estou apavorado, senhor Levon. Por isso que eu vou entrar em contato
do âmbito político, porque eu acho que tem que ser por aí, tem que ser ali, não fazem bandeira vermelha, não fazem bandeira laranja, para quê? Então agora tem que ser, eu acho que via política, olha, tem que ter uma determinação, uma regra, criar um protocolo aí, tá? Quem que vai determinar isso? Pega os médicos que estão mais na linha de frente, que estão batendo de frente, que estão atendendo e que estão tendo bons resultados, tá? E a prefeitura decreta olha, tem que ser feito um protocolo assim. Vamos fazer um protocolo em Juiz. Já tinha que ter sido feito isso. Eu achei que já existia. E estou vendo que não tem. É isso. Bom, a conversa, claro que foi bem mais demorada, bem mais longa do que essa. Esse colega é o Dr. Jorge Ciaracós, que trabalha há muitos anos como especialista aqui em Juiz, e eu também tenho autorização de citar outros nomes para que eu não me pronuncie aqui sozinho, e vou falar de alguns, como por exemplo um pneumologista, Dr. Paulo Sartori, vou falar da doutora Marília Tomé da Cruz, vou falar do Dr. Rudimar Libardoni, Dr. Samir Elamar, Dr. Elizabeth Elamar, Dr. Gibran Elamar e por aí afora. Então eu estou aqui representando pessoas, médicos, profissionais que, se não pediram, concordaram que eu fizesse esse pronunciamento nessa casa. Desde o início eu tenho falado em profilaxia. E vocês lembram das minhas lutas, das minhas falas, defendendo aqui o uso da ivermectina. Profilaxia é uma coisa. É o que nós fizemos, meu presidente. Enio, nós tomamos ivermectina. Cada 15 dias, cada 20 dias, para a gente ver se a gente nem pega a doença. Tratamento precoce é outra coisa. É para aquele que já está infectado com o vírus. Vamos seguir então a nossa conversa. Depois de tanto tempo, meu presidente, 7 meses de pandemia, nós não podemos mais cometer erros. Nessa altura do campeonato, a gente tem que deixar aquela conversa ideológica e entender algumas coisas. Já cometemos erros, já falamos em ficar em casa, já existem estudos demonstrando que o lockdown, ou ficar em casa, atrapalha. As pessoas se infectam dentro de casa, não é na praça, não é no ar fresco, e eu já dizia isso lá no começo. É uma questão de interpretação, eu não sou dono da verdade, mas essa é a maneira com que eu interpreto a doença. Bom, eu me sinto então estimulado e na obrigação de vir aqui e orientar aqueles pacientes que não têm orientação. Aqueles pacientes acometidos da Covid-19 e que não têm orientação. Todos sabem aqui que hoje, Jagmin, hoje, essa semana, terça-feira, Ijuí tem a maior média de contaminados desde o início da pandemia. Isso é novidade para vocês? Hoje, Ijuí tem a maior média de contaminados desde o início da pandemia. Nesse momento, Jefferson, qualquer síndrome gripal aguda deve ser tratada como Covid-19 até prova em contrário. E vocês são testemunha de pessoas do nosso convívio que morreram. E é claro que aqueles mais velhos, com comorbidades, como diabetes, hipertensão, asma, obesidade, fumantes, claro que esses merecem uma atenção muito especial. E esses não podem de maneira nenhuma serem negligenciados.
sempre fui favorável à abertura do comércio e é isso que está acontecendo. Nós precisamos, sim, voltar à normalidade. Mas, como eu disse anteriormente, nós já aprendemos muito e nós aprendemos, e a população tem que ter essa informação. Nós aprendemos que tem tratamento, meu caro Arno Schindler, para doença Covid-19. Mas o tratamento tem que ser feito imediatamente, no primeiro dia. Disponibilizei na rede social um exemplo de protocolo, que é o médico que tem que receitar. Não é para se automedicar. Eu só pedi para o João colocar um exemplo das medicações que nós temos, que são comprovadamente eficazes, nível 1A de evidência científica. Para quem é do meio acadêmico sabe o que isso significa. Com meta-análise e tudo. Então hoje não cabe mais a gente discutir aqui se o remédio funciona, se o remédio não funciona. Nós temos a obrigação de proteger a população mais vulnerável. E o que os meus colegas me pediram, Jagmin? Por favor, Jorge, politicamente, tenta convencer o Executivo, a Secretaria Municipal de Saúde, que a implementação de protocolos de tratamento precoce evita sofrimento, diminui as internações, tanto na enfermaria quanto nas UTIs. Repito, não é estímulo à automedicação. E ao paciente, quando nos primeiros sintomas, não pode ir e eu não estou falando só de Juí, para que não entendam que isso é uma crítica unicamente à Secretaria Municipal de Saúde de Juí. Eu estou sugerindo a todas as secretarias de saúde do estado, do país, que se organizem, que chamem médicos de reconhecido saber e montem um protocolo de tratamento precoce para aqueles que já se infectaram. Tenho experiência pessoal com isso, meu colega do áudio tem grande experiência pessoal com isso. O paciente não pode ir no, como é que chama, no covidódromo lá, não pode ir lá no centro de atendimento e sair de lá com uma receita de dipirona, quiçá de azitromicina, e achar que está protegido. Ele não está protegido. O tratamento deve ser inicial, o paciente tem direito. Eu sugiro aqui aos pacientes que também, ao consultarem o seu médico, digam que querem fazer uso desse protocolo, porque existem, sem dúvida, muitos médicos que não concordam com esse tipo de posição, mas no alto dos meus 35 anos de experiência como médico, no alto da minha experiência pessoal e da experiência de tantos profissionais de saúde, de tantos médicos no país e no mundo, eu acho que eu tenho autoridade, autorização de chegar aqui e sugerir um protocolo que salva vidas. Eu acho que era isso que eu queria deixar claro, né? Dizer que nós estamos num momento de muitos casos de Covid-19. Concordo com a abertura, não podemos esquecer o comércio, né, a indústria, a vida normal, enfim. Além dos nossos cuidados de lavar as mãos,
do questionável uso da máscara, para mim questionável, acho que deve ser usado em aglomerações, em locais onde há um grande potencial de contaminação. Além desse tipo de cuidado, além da profilaxia, aquele infectado, no primeiro sintoma de Covid, deve procurar o atendimento e deve buscar orientação especializada e, de preferência, que os municípios tenham um protocolo salvador definido. Muito obrigado. No grande expediente está com a palavra o vereador Enio dos Santos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, volto novamente a reportar sobre o pronunciamento que eu fiz nessa casa na sessão anterior, requerimento aprovado, sobre que seja mantida a unidade do Senai em Juí. Na semana que passou, o senhor prefeito municipal Valdirec, presidente da Associação Comercial Nilo Leal, foram a Porto Alegre para a reunião com o senhor Carlos Traem, coordenador do Senai do Rio Grande do Sul, para tratar da permanência desse centro de formação profissional de mão de obra em nosso município. Cabe um histórico em que esse centro foi inaugurado em 2011, era para ser um formador de mão de obra qualificada da região noroeste do estado, com sede em Juí. Este centro de formação, após 19 anos instalado em nosso município, está com equipamentos defasados. Não houve investimentos por parte do Senai em tecnologia para a qualificação desta mão de obra. O complexo atual, constituído de laboratórios de informática, mecânica, a diesel e automotiva, também cursos de eletricidade predial e industrial, tornos de usinagem, não sofreu, não teve investimento para melhorar a tecnologia. Após o município ter investido lá em 2001 na aquisição do terreno e vindo emenda do então deputado Peronde para investimento em obra estrutural do prédio, não houve a valorização do Senai e muito menos investimento para melhorar as tecnologias para os cursos de qualificação de mão de obra. Para pelo menos dar a contrapartida dos investimentos feitos pelo município e a emenda parlamentar do deputado. Houve sim a transferência da coordenação do Senai de Juí para Panambi em 2018, onde as ações foram para o setor metalmecânico de Panambi. E Juí e a região ficou desassistido. Espero que o Senai venha criar novo modelo de educação para a formação profissional em nosso município, bem como o setor industrial, associação comercial, leve reivindicações
para que os cursos sejam mantidos em Juí com novas tecnologias. E também venha a renovação de equipamentos para atender a necessidade de qualificação de mão de obra em nosso município. Destaco aqui a nota do coordenador do Senai, que haverá de disponibilidade de unidade móvel que permitam capacitar e qualificar os profissionais trabalhadores de Juí. Também grifando que permanece o compromisso da educação, desenvolvimento técnico e tecnológico para o alcance da qualificação dos trabalhadores de Juí e região. E afirmou perante o prefeito municipal, presidente da Associação Comercial Nilo Leal, que o Centro de Formação Profissional de Juí, o Senai, não irá fechar. Repito, ele informa que não irá fechar o Centro de Formação Profissional do Senai. Vamos ficar vigilantes, atentos, para que se cumpra o comprometido. Caso contrário, ou também nos próximos dias, convidaremos o coordenador do Senai, juntamente com o presidente da Associação Comercial e o senhor prefeito municipal, para que venha nessa casa nos dar detalhes sobre como será esses investimentos, essa informação de que haverá novas tecnologias para a formação profissional dos trabalhadores de Juí. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. No grande expediente está com a palavra o vereador Júnior Piaia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras Helena e Alexandra, quero cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham, secretário Telmo, demais assessores que estão na tribuna. Eu me inscrevi para falar dois assuntos muito breves. O primeiro é testemunhar aqui com os vereadores que talvez pelo atropelamento da campanha, pela necessidade premente de a gente estar na rua, talvez, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar ontem a abertura da 32ª edição da FENADI, que neste ano ela está se dando de forma virtual. Quero dizer a todos que eu fiquei muito orgulhoso de fazer parte deste município, que está apresentando ao mundo um evento desta magnitude, mesmo com a pandemia. Eu disse aqui em outras oportunidades de que talvez esse fosse um dos eventos que teria maior repercussão extra, né, fora de Juí, do que os eventos que ocorreram até agora de forma presencial. E diante das participações de autoridades e de personalidades de outros países, inclusive, e eu elogio e o alcance que teve essa abertura, eu arrisco a dizer que, de fato, aquilo que eu falei tende a se consolidar. Ela segue agora até o dia 19, com vários eventos, várias salas de debates, shows, enfim, que certamente vai ser um fato fundamental para a consolidação de Ijuí como a terra das culturas diversificadas. Quero usar a tribuna para parabenizar todos os organizadores. Eu não vou aqui ficar citando nomes, mas dizer que acho que a tenacidade, a capacidade de
organizativa estava impecável na noite de ontem, as autoridades também com falas muito pertinentes ao dia. Então eu quero apenas incentivar aqui aqueles que estão nos ouvindo, que acompanhem, porque é só entrar no site da FENADIA, através dele entrar no canal do YouTube que dá acesso às diversas salas e os debates, porque de fato é um marco, é um evento grandioso. E para encerrar, quero me dirigir, vereador Jorge Amaral. Talvez se nós tivéssemos debatido nesse tom, nós teríamos contribuído muito mais no enfrentamento desse grave problema que é o vírus. Lhe ouvi com muita atenção, fiquei muito feliz que de fato tenha tratado nesta forma. Concordo com muitas das questões que Vossa Senhoria colocou aqui nessa tribuna. Exatamente quando a gente tira do campo político o debate e vai para o campo da gravidade que é o tema e da necessidade de nós fazer, mesmo que possa não ter algumas das certezas que Vossa Senhoria coloca aqui, mas eu acho que é nesse tom que a gente tem que debater. Então, vou dar um argumento que o senhor colocou aqui nessa tribuna. Por exemplo, que é em casa que as pessoas se infectam mais. É sim, é possível, porque é verdadeiramente... Quando alguém vem de fora contaminado para dentro de casa, o espaço da casa é um espaço de convivência comum. E a tendência de proximidade, ela é. Agora, a ideia do distanciamento era exatamente quando foi tratado, e evidentemente que hoje não é possível suportar todo esse tempo, esse tal de distanciamento, a economia, as pessoas, o psicológico, uma série de outras questões, mas evidentemente quando alguém se contamina fora, a tendência é internamente também haver a contaminação. Então, quanto a isso, não há dúvida, por isso, inclusive, o pedido para que todos tenham o cuidado necessário, né? Acho que, em relação a essa questão do ataque, quando nos primeiros dias da infecção, é um protocolo que ainda não se tem muita certeza, mas não há contrariedade em relação a isso, desde que, evidentemente, isso seja acompanhado de preceitos científicos para o combate dessa pandemia. Eu li agora, um pouco antes de chegar aqui, doutor, não sei se já tem essa informação, mas hoje na Holanda morreu a primeira pessoa na reinfecção, ou seja, que teve Covid, ficou livre e depois novamente foi reinfectado e hoje morreu. Ou seja, nós temos muitas questões em relação a esse vírus que nós ainda nem a ciência domina, nem os médicos dominam. Então nós precisamos de fato cada um no seu âmbito, na sua possibilidade, se ajudar para isso, né? O fato relatado pelo Jefferson aqui antes, né, o colega Jefferson, acho que deve servir de puxão de orelha para o setor de vigilância ambiental e sanitária aqui em Juí. Aquilo que acontece nesses espaços, que aconteceu nesse final de semana, aproveito aqui, secretário Telmo, peça a essa turma, que eu sei que fizeram um brilhante trabalho até hoje, são pessoas que... Mas ali é um ponto concreto, que no mínimo era preciso ter algum tipo de orientação, não apenas do ponto de vista do barulho, que é um problema naquela região, mas também do ponto de vista da infecção. Eu não sou contra, eu mesmo tenho utilizado dos espaços comerciais nesse período, então não sou hipócrita para vir aqui querer sugerir comportamento de outros que eu não faço, mas a gente toma determinados cuidados, né, que eu acho que todos nós temos que cuidar, porque em que pese haver uma diminuição no país, mas como disse o doutor Jorge Amaral, em Juí nós temos um alto número ainda de pessoas infectadas, temos mortes acontecendo, e evidentemente que, tanto quanto possível, cada um de nós que puder orientar as pessoas a ter o seu comportamento decente em relação a isso, os cuidados máximos possíveis, né, certamente nós vamos ajudar a combater esse vírus mais rapidamente. Veja que a expectativa que a sociedade tinha de vacinas, que pudesse até alguns laboratórios, alguns países, enfim, não quero aqui nominar, que talvez nós tivéssemos vacina agora, nós estamos vendo que a coisa não é tão simples assim, é mais complexo fazer uma vacina que possa ter o efeito comprovado, científico, que tenha todas as condições
concretas de ser algo seguro para imunizar mesmo a população. Então, ainda nós temos que ter esses cuidados, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, nós não vamos eliminar, mas talvez a gente possa ajudar para diminuir, que é o que nós precisamos fazer nesse momento enquanto sociedade, e nós particularmente que somos candidatos também, né? A gente tem feito cada um a sua parte de forma, né, é um período de exposição, mas os cuidados que a gente pode tomar, a gente deve tomar exatamente para que a sociedade sofra o menos possível. Quero apenas dizer que 150 mil mortes não é 150 pessoas, há uma diferença, é muita gente, e principalmente quando acontece com alguém próximo da gente, e eu sei que aqui nós já chegamos nesse nível. Eu perdi amigos, eu perdi um ex-colega de aula, perdi um amigo que trabalhou comigo em campanhas eleitorais, e eu sei a dor dessas famílias por conta dessas perdas, né? Então, imagino que nós devemos ter essa responsabilidade, e que é bom que a gente pode debater isso num ambiente não ideologizado, num ambiente, de fato, da preocupação com o ser humano, com a economia, com tudo mais que nós temos que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.